Eu cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Queridos, eu gostaria de refletir juntamente com os irmãos a respeito do Natal. O que posso esperar desta data? À luz da Bíblia Sagrada, ela nos fala que em Isaías capítulo 9, verso 6 diz: Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A Bíblia não diz que o Natal é uma celebração divina. O Natal é uma celebração que deve ser um momento de gratidão pela vida de Jesus ao mundo, na qual ele veio trazer esperança, paz e salvação. Temos que refletir no que diz João 3,16, para que ele viesse nascer em nosso meio e entender, porque Deus, louvado seja Deus, porque Deus Pai permitiu que tal fato sucedesse. E o que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois, na realidade, com a vida de Cristo, por meio deles, fomos adotados por Deus Pai como filho. No livro de João, capítulo 1, que nos fala: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que se fez foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Louvado seja Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ali estava a verdade, a verdadeira luz, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui, irmãos, temos um relato do nascimento de Cristo. Aqui ele veio para salvar o homem de seus pecados e morrer por ele. Este fato aconteceu há
há mais de 2000 anos atrás, por volta do século III e IV, a Igreja Católica propagou o dia de Natal como o nascimento de Cristo. O Natal é uma celebração que tem grande importância para muitas pessoas, pois é um momento para reflexão como cristão. Refletir sobre a vida e o que se pode melhorar nela. Expressar gratidão sobre tudo o que se tem, como saúde, a amizade e o amor. Fortalecer os laços humanos, promover a solidariedade, congregar-se com as pessoas queridas. Irmãos, o Natal nos lembra que a bondade e a compaixão são valores universais. O verdadeiro sentido do Natal está em fazer o bem, sem esperar nada em troca. Jesus é a razão para a temporada e o seu amor é o maior presente que já recebemos. No Natal, celebramos a promessa de um novo começo e a chance de sermos um pouco mais melhor. Vocês se lembram do início deste áudio? Quando foi dito: louvado seja o nome santo do Senhor. Falar do que porque Cristo, Jesus, fomos adotados como filhos de Deus. Muito bem. Você já imaginou o quanto você alegraria o coração de Deus se nesse Natal você adotasse uma criança ou uma família com uma criança e a vestisse, calçasse? Ah, mas tem famílias que têm muitas crianças. Tá bom. Compre uma peça para cada uma. Doe uma cesta básica para a família. Isso em termos de igreja. Agora, individualmente, como você se sentiria se em sua comemoração familiar você ali com sua mesa farta, junto aos seus, e Deus fizesse você se lembrar, lhe tocasse em seu coração, que você poderia ter feito algo, ao menos favorecido, e não fizestes. Na carta de Tiago diz assim: se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Lembre-se que o dia de Natal se comemora o nascimento de Cristo. Lembre-se da finalidade da sua vinda e sua crucificação. Não foi por foi por toda a humanidade. Faça a sua parte nesse Natal. E todos que ouvirem este áudio, eu gostaria de colocar para os irmãos aqui uma reflexão natalina, porque nós não sabemos quando Deus nos prova, irmãos. E Deus nos prova das mínimas coisas nas quais nós nem percebemos.
Havia uma senhora de um círculo de oração de um determinado ministério que era muito religiosa, participava de todos os cultos de oração, da tarde da bênção, enfim. Ela era um exemplo, irmã. Todas as noites, quando havia culto, nas madrugadas, ela dobrava os joelhos, às 3 horas da manhã, e falava com Jesus. E ela estava próximo do Natal, como nós estamos agora. E ela convidou a Jesus para participar da ceia com ela. Ou até almoçar no dia de Natal. E Jesus aceitou prontamente. Dia de Natal, 9 horas da manhã, bate uma pessoa na porta da sua casa e ela foi atender. Um mendigo, com suas vestes rasgadas e sujas, mal cheiroso, enfim, todo maltrapilho. Chegou a ela e perguntou: minha senhora, a senhora teria um pedaço de pão velho ou um copo de café com leite para que eu possa me alimentar, pois estou há vários dias sem se alimentar? E ela, olhando aquela situação, disse a ele: não tenho. E me dê licença, você está me atrapalhando, pois estou fazendo um almoço especial para uma visita especial. E esse mendigo cabisbaixo saiu dali com o estômago vazio. Por volta das 14, 15 horas, novamente, em seu portão, quem é que estava lá? Novamente o mendigo. E ela o atendeu meio irritada, dizendo: você novamente? E disse o mendigo a ela: por acaso não sobrou nada do almoço que a senhora fez para a sua visita especial, para que eu possa comer? E ela respondeu bruscamente: ele ainda não chegou, a mesa está posta, estou o aguardando a ele. E novamente o mendigo saiu com sua fisionomia abatida e sem se alimentar. Passaram-se algumas horas, 21 horas, novamente batem à sua porta. Quem era? Novamente o mendigo. E ela o atendeu raivosamente: você de novo? E o mendigo calmamente perguntou a ela se porventura houve alguma sobra do almoço para que ele pudesse matar a sua fome, pois passado o dia inteiro e ele não havia conseguido nada para se alimentar. Ela muito egoisticamente disse a ele enraivecidamente: não sobrou nada. E ademais, muita coisa teve que jogar fora, pois estragou com o calor. E novamente foi o mendigo embora, triste, cabisbaixo e sem nada para comer. Religiosa como era, após ter limpado a cozinha, deixou tudo em ordem. Foi descansar um pouco, e por volta das 3 horas da manhã, como de costume, foi orar. Uma oração na qual queria descarregar toda a sua ira nesta oração. E em dado momento de sua oração, ela disse a Jesus: eu fiz o melhor almoço, com os melhores alimentos, e esperei o Senhor, pois o Senhor disse que viria. Pois na sua palavra o Senhor diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
E quando ela terminou de dizer estas palavras, Jesus veio a ela na forma do mendigo, com lágrimas nos olhos. Ele disse a ela: filha, em verdade vos digo, por 3 vezes eu bati em sua porta, e por 3 vezes você me rejeitou. Pois é, meus queridos, o que aprendemos com isto? Nunca sabemos quando Deus nos prova. Não nos basta ser cristão ou religioso, como queira vocês entenderem. Devemos estar atento nos mínimos detalhes como cristão, porque é nas mínimas coisas que somos provados. Reflita nisso, em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença nesta manhã. Senhor, o dia de Natal está se aproximando, o dia que se comemora o Teu aniversário. E que este áudio, um curto áudio de reflexão, Senhor, possa estar tocando no coração de cada um. E quando estiverem participando da ceia de Natal, que possam orar, pensar naqueles que, nesta atual conjuntura, não têm um pedaço de pão, não têm um pedaço de carne para se alimentar. Nas pessoas que podem, Senhor, que façam um prato ou alguma coisa nesse sentido para levar para aquele que precisa. Talvez, até um vizinho, que muitas das vezes vem os fogos, né? Queimarem nos céus e não ter um pedaço de pão, um copo de refrigerante para dar para os seus filhos. Que o Senhor possa estar tocando no coração, não de uma família só, mas de algumas famílias que estão ouvindo este áudio. Que o Senhor possa, no nome do Senhor Jesus, no dia do seu nascimento, que o maior presente que nós podíamos receber da sua parte foi o Senhor ter levado sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Um justo pelos injustos. Um não pecador pelos pecadores. Na qual todo aquele que aceitamos a Ti como único e suficiente Salvador de nossas vidas, como disse, foi nos dado o poder de ser chamado filhos de Deus. Muito obrigado, Pai, por este presente. Muito obrigado pelo sacrifício, pela minha vida, pela vida dos meus familiares, pela vida dos meus amigos e por toda a humanidade. Muito obrigado, meu Deus,
por ter dado seu único Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus.